Oi, sexto ano, nossa aula de história hoje é dando continuidade ao capítulo que fala de Roma Antiga. Nós já estudamos a Roma Monarquia, nós estamos estudando Roma República e, posteriormente, na próxima aula, nós iremos estudar sobre Roma Império, que são as três fases de Roma, que foi a Monarquia, a República e o Império. Na Roma República, grandes disputas entre grandes generais. Hoje nós iremos falar sobre a formação do primeiro triunvirato e do segundo triunvirato. Nós sabemos que Roma se expandiu muito, com isso houve muitas guerras e o exército romano se fortaleceu imensamente, principalmente politicamente e profissionalmente, Grandes líderes políticos ganharam popularidade. Um dos grandes líderes políticos que ganhou muita popularidade foi esse aqui, Júlio César, que é onde formou o primeiro triunvirato. Aí nós vamos ver aí que depois de Júlio César, ele vai se torna esse grande general, onde ele vai ser muito disputado. Com isso, ele vai ser também muito invejado. Aí aqui nós temos também esse quadro aqui falando, aqui está expressando a morte de Júlio César, quando Júlio César vai ser assassinado, E aqui nós iremos falar agora sobre a formação do primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. E depois da morte deles, da disputa deles, nós iremos ver o segundo triunvirato, onde é formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Agora presta atenção que é um triunvirato. Triunvirato quer dizer o quê? Um triunvirato ou troika é uma associação política entre três homens de pé de igualdade, ou seja, três grandes generais. Por isso que nós tivemos Júlio César, Pompeu e Crasso formou o primeiro triunvirato. Quer dizer, governo de três, onde três grandes generais irão governar Roma. A palavra triunvirato originou-se a partir de dois radicais do latim. Trium, quer dizer três, e vi, homem, ou seja, governo de três homens. Por isso que é o triunvirato. Três homens irão governar Roma. Na história de Roma existiu dois triunviratos. Primeiro triunvirato é Júlio César, Pompeu e Crasso. Segundo triunvirato, nós iremos falar sobre Marco Antônio, nós iremos falar sobre Otávio e iremos falar sobre Lépido. Aqui nós também temos depois com a morte de Crasso, aí o triunvirato vai chegar ao fim. Por que, professora, vai chegar ao fim? Porque vai ter uma disputa pelo poder, onde Júlio César e Pompeu vão disputar o poder, vão guerrear. Vai ter uma verdadeira guerra civil, Aí Júlio César, ele vai vencer e vai se tornar um ditador em Roma, onde ele vai fazer grandes conquistas para Roma no governo de Júlio César. Aqui nós iremos falar ainda do primeiro triunvirato. Ante o crescente prestígio de Júlio César, Crasso e Pompeu viram-se obrigados a aceitar sua presença no poder. Por quê? Porque Júlio César era um grande general, criando uma fórmula chamada de triunvirato, ilegal e não prevista na composição institucional da República. A morte de Crasso, que se deu em 53 a.C., fez com que a oposição entre Pompeu, direito representante dos interesses da aristocracia patrícia, e Júlio César ficasse explícito. Eles começaram a disputar o poder. Pompeu e Júlio César muito querido pela população, e Pompeu que tinha o apoio da aristocracia patrícia, dos ricos patrícios. Eles queriam tirar Júlio César e queriam que Pompeu administrasse sozinho. Por isso que vai ter uma guerra entre os dois. Pompeu e Júlio César, declaradamente, Pompeu e Júlio passam a disputar o poder. Com a vitória de Júlio César, este é nomeado cônsul vitalício, onde ele vai se tornar o ditador, governador vitalício, onde só ele vai governar Roma. Tornavam-se uma ditadura, diferente dos conceitos atuais comandados por Gaio Júlio César. Com isso, o Senado teme que Roma volte a ser uma monarquia como antes,
Por isso que o Senado vão eliminar e vão matar Júlio César. Júlio César. César, então, teve um título de ditador e concentrou todo o poder em Roma. Quais as obras que César fez? Reformulou as instituições, conferiu a maior celebridade à justiça, estimulou o crescimento econômico, aperfeiçoou o governo das províncias, promoveu festas para alegrar o povo e Júlio César ficou aclamado e querido pelo povo. Isso deixou o Senado insatisfeito. A classe patrícia ficou insatisfeita com o governo de Júlio César. Com isso, vão tramar a morte de Júlio César. César sempre governou visualizando o interesse geral de toda a população. Graças às suas reformas, Júlio César conquistou enorme apoio popular. Em compensação, os ricos da aristocracia e patrícios sentiram-se prejudicados com seus privilégios e começaram a conspirar, tramar para a morte de Júlio César. O centro dessa conspiração era o Senado, controlado por patrícios. No dia 15 de março do ano 44 a.C., quando Júlio César entrava no Senado, os conspiradores envolveram armados de punhais. Júlio César recebeu 23 punhaladas e suas palavras derradeiras demonstraram, antes de tudo, um coração dilacerado pela ingratidão, especialmente de Brutus, que era o filho único adotivo que contribuiu para a morte de Júlio César. O assassinato de César provocou uma verdadeira revolta popular. O povo se revoltaram. Com isso, agora vai surgir, depois da morte de Júlio César, vai surgir o segundo triunvirato. O segundo triunvirato que é formado aqui, ó, por Otávio, que recebeu o título de Augusto, Lépido e Marco Antônio, onde vocês irão ver que vai ter uma disputa entre Otávio e Marco Antônio. Segundo triunvirato. Após a morte de Júlio César, formou-se o segundo triunvirato. Era composto por Marco Antônio, Otávio e Lépida. Em seguida, houve uma disputa política entre eles. Lépido foi afastado e Otávio venceu Marco Antônio, concentrando suas mãos todo o poder. Com isso, Otávio vai receber o título de Otávio Augusto, onde ele vai se tornar o imperador de Roma. Então, diante das disputas, termina-se o segundo triunvirato e Otávio agora vai voltar, vai se tornar o imperador de Roma. Nós vamos ver Roma Império, que vai ser na próxima aula. Então, vocês estudaram a formação do primeiro triunvirato, o governo de três, onde 3 pessoas passaram a governar Roma. E vocês irão ver que teve muitas disputas entre eles, até que Otávio recebe o título de Otávio Augusto, onde ele é aclamado como um deus e se torna o imperador de Roma. Beijo, gente, e estudem bastante.